uma coisa que é importante a gente falar e deixar isso muito claro, sempre para lembrar que Stonewall foi uma rebelião, né? Mas foi uma rebelião que começou com as mulheres trans, né? Mulheres trans não brancas. O movimento homossexual brasileiro ele vai se organizar basicamente aí 10 anos depois, né? Vai levar uma década para começar a atuar propriamente dito, politicamente, com um posicionamento mais efetivo dentro da sociedade. Bem-vindos ao Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier, eu sou artista, pesquisador e leitor de Borges. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube, no Facebook e no Instagram e ajude a divulgar. Esse será um episódio especial, pois ele ocorre em comemoração ao último dia 28 de junho, data do aniversário da rebelião de Stonewall, que ocorreu em Nova York em 1969, um evento que foi um marco na luta pelos direitos LGBTI+. Naquela época, o sistema jurídico dos Estados Unidos era extremamente repressivo contra a diversidade de gênero, e pessoas gays e trans eram constantemente perseguidas, agredidas e presas, além de serem expostas em jornais e terem sua vida social arruinada devido ao forte preconceito. Em Nova York, havia um bairro chamado Greenwich Village, que era considerado relativamente seguro para a comunidade LGBTI+, onde havia um bar chamado Stonewall Inn, onde ocorreu a revolta. Em 28 de junho de 1969, policiais apareceram para reprimir a clientela, quando inesperadamente houve um forte movimento de resistência. Aquelas pessoas resistiram à prisão e logo outras na rua começaram a se juntar ao levante, mesmo que não fossem LGBT, gerando uma grande confusão. Foi o começo de uma onda de protestos que permaneceu nos dias seguintes, quando inclusive a polícia veio mais preparada, mas que reuniu multidões e chamou muita atenção e ganhando visibilidade. Isso certamente incentivou outras manifestações, marchas e grupos de ativistas em todo o país e mesmo no mundo. E para falar sobre esse assunto, eu chamei aqui o Alisson Gonçalves, professor, mestre e doutorando em História na Universidade Federal do Paraná. Ele faz parte do movimento LGBTI+, desde 2010, na cidade de Curitiba. Então, Alisson, é com você. Oi, tudo bem? Lucas, muito obrigado pelo convite. Eu adorei o convite para participar. Eu achei muito gostosa a ideia de fazer essa conversa, né? Aproveitando, inclusive, né, o mês de junho, que é conhecido aí como o mês do orgulho. Então, eu acho muito válido esse debate. E é uma coisa que precisa estar sempre sendo debatida e sempre lembrada para não esquecer de todas essas pessoas desde lá a década de 60, anteriores à década de 60, que fazem o movimento LGBTQI+, ali crescer sempre mais, se fortalecer e todas as conquistas, enfim. Mas é isso, acho que muito obrigado pelo convite e além de mestre, além de doutorando e tudo mais, né? Eu sou professor de História também da rede pública e, como você falou, eu faço parte do movimento aqui em Curitiba já desde 2010. Eu mudei para Curitiba em 2010. Acabei entrando assim de cabeça e continuo até hoje fazendo parte aí de alguns debates, de alguns grupos e tudo mais. Eu acho que criei um pouquinho de gosto pela resistência contra as LGBT-fobias e tudo mais. Enfim, e continuo nessa empreitada desde então. Você falou da questão de Stonewall, né? Stonewall é um grande marco nessa virada, assim, né? Na história do movimento e na história de pessoas LGBTQIA+. E eu acho que dá pra gente pensar isso de forma quase que mundial, né? Que é o grande marco, é o que marca esse movimento e tudo mais. Ainda que tenham outros movimentos anteriores, ainda que tenham outras manifestações anteriores a 69, mas o junho de 69 ali, o Stonewall, é o grande divisor de águas que vai influenciar no movimento norte-americano, vai acabar influenciando no próprio movimento aqui no Brasil, nos anos 70, né? Então, é um mês para ser sempre lembrado e celebrado e comemorado. Enfim, é um mês de luta e de alegria, como outros movimentos também fazem isso. Umas curiosidades, assim.
que parece que em 2016 o Obama oficializou o bar, né, Stonewall, que ainda existe, como um monumento nacional dos direitos homossexuais, né? E uma outra curiosidade, o Renato Russo tem um disco chamado The Stonewall Celebration Concert, sabia? Olha, isso eu não sabia. Pois é. Isso eu não conhecia. Mas assim, o bar continua lá, assim, nesse bairro, né? Teve uma época que ele estava meio decaído, aí ele foi restaurado, assim, nos últimos anos, mas continua lá, o mesmo bar, com as mesmas características, a fachada, é muito interessante, assim, manter a memória, né? Manter a memória daquele espaço que é o espaço de luta, né? É muito interessante como esse movimento vai abrir caminho para outros debates, né? O próprio debate ali com a entrada e participação de pessoas trans, mas mulheres trans, na verdade, né? Uma coisa que é importante a gente falar e deixar isso muito claro, sempre para lembrar que Stonewall foi uma rebelião, né? Mas foi uma rebelião que começou com as mulheres trans, né? Mulheres trans não brancas, usando aí um termo da digníssima Rita Segato, né? As mulheres trans não brancas, né? A gente tem algumas ali. A Silvia Rivera, que era uma mulher latina, Marsha Johnson, a Miss Major, enfim, foram mulheres trans que começaram todo esse movimento, né? E aí, a partir delas, é que a gente vai ter a entrada dos homens homossexuais, das mulheres lésbicas, que assumem também essa pauta, né? Que assumem essa luta também. Então, mas é sempre importante falar que o grande pontapé inicial, essa primeira rebelião, vai ser dada por essas mulheres trans que se colocam e vão se posicionar contra a polícia, né, no 28 de junho. Então, e é muito interessante pensar que aqui no Brasil a gente também tem uma participação significativa, né? Aqui no Brasil isso acontece um pouquinho mais tarde. O movimento homossexual brasileiro ele vai se organizar basicamente aí 10 anos depois, né? Vai levar uma década para começar a atuar propriamente dito, politicamente, com um posicionamento mais efetivo dentro da sociedade. Então aqui no Brasil a gente tem um pequeno delay em relação a essa organização e a essa estrutura, né? Mas o movimento brasileiro ele vai seguir muito até um pouco dessa característica, talvez aí um pouco de resistência, até porque aqui no Brasil a gente tem um contexto completamente diferente, a gente tem ditadura militar, né? A gente tem todo esse contexto de governo e supressão dessas minorias e desses movimentos, né? Então aqui no Brasil essa situação ela vai acontecer um pouquinho diferente, mas mantendo as características, né? Que é a ideia da resistência, da organização política, a ideia, em alguns casos, a gente tem alguns levantes, né, como é o caso do Ferros Bar, que é um movimento encabeçado pelas mulheres lésbicas no início dos anos 80, enfim, tem muitos detalhes, assim, né, dessa história do próprio movimento no Brasil, assim, mas ele vai ser influenciado por esse movimento norte-americano, né, isso é um grande fato. Eu acho interessante a gente pensar esse momento em que isso acontece, que é justamente no final dos anos 60, que era um movimento, auge assim, da contracultura, né? Que havia uma forte movimentação em favor de direitos, de maneira geral. Por um lado tinha o movimento Flower Power, ali associado aos hippies, daí também tinha uma força incrível do movimento negro contra uma política extremamente racista nos Estados Unidos, os Black Panthers, o Martin Luther King, que morreu nessa década. Tivemos o Maio de 68, que virou a França de cabeça para baixo, se espalhou pelo mundo. A gente tem movimento feminista também ganhando muita força nos anos 60, no finalzinho dos anos 60, inclusive. Toda a revolução sexual que existe. Então, são vários fatores que vão, obviamente, né, que vão acabar influenciando para que essa população LGBTQ+, também acabe se posicionando, né? De certa forma, essas pessoas já existiam, já estavam na sociedade, já faziam parte de toda aquela estrutura econômica, e talvez essa agressão que a polícia vai no bar, né, para tentar prender essas pessoas, e quando essas mulheres trans elas se levantam contra, eu acho que é o grande reflexo de todo esse grupo de movimentos, né, que está surgindo nos Estados Unidos, que está acontecendo. Então, assim, é muito compreensível, né, a situação no meio de tudo isso. E até é bom lembrar, sempre bom lembrar, né, que se não fosse a resistência ativa e o enfrentamento à ordem estabelecida,
a comunidade ainda estaria sendo criminalizada e encarcerada, né? Sem luta não há direitos, né? Todos os direitos foram conquistados assim, com muito sangue, suor e lágrimas, né? Sempre tem aquelas pessoas que dizem que se surgir qualquer ato de violência, o movimento perde legitimidade, quando a verdade é exatamente o oposto. Quando os oprimidos se mostram mansos, aí é que aproveitam para pisar neles, né? Exato, exato. Eu acho que esse movimento norte-americano ele vai falar muito disso, né? Que é na rebelião, que foi no Levante, que são nas manifestações que vão acontecer a partir de junho. São essas pessoas se unindo ali em outros momentos e se organizando também agora para mostrar, olha, nós existimos, nós estamos aqui de fato e agora somos um movimento organizado, né? É importante falar o seguinte, que esse movimento ele não começa em junho, né? Em 69 ali, ele não vai começar a partir dessa data, a partir dessa rebelião, a partir dessas mulheres ali. Essa população já existe, já se organiza, já existem pequenos grupos, até nos Estados Unidos, do mesmo jeito que no Brasil, já existem pequenas organizações, mas assim, tudo meio que camuflado, tudo meio que escondido ainda, tentando manter uma certa discrição. Tanto é muito interessante pensar isso tanto para os Estados Unidos, né, nesse contexto do Stonewall, mas no Brasil também vai ter isso, né? A década de 60 vai ser formada aqui por pequenos grupos, né, pequenas organizações, mas sem esse cunho político, sem esse cunho de levantar bandeira, sem esse cunho de dar cara para essas pessoas, né, assim, de forma ampla, né? É tudo muito escamoteadinho, assim, escondidinho ainda, né? E aí o Stonewall, ele abre as portas do armário e fala, olha, aqui dentro a gente não fica mais. E aí essa galera põe a cara na rua para mostrar, olha, existimos, de fato, queremos respeito, queremos nossos direitos e é isso. Eu estava me lembrando que, assim, tem um livro muito bom que foi lançado recentemente, que é o do Renan Quinalha, que chama Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. E é um livro muito bacana porque ele vai fazer um apanhado muito geral, desde as primeiras organizações ainda no século XIX, alguns grupos, alguns debates que já se fazia, principalmente na Alemanha, né? É muito maluco pensar isso, né? Que a Alemanha no século XIX ela era extremamente progressista em relação a questões de sexualidade, né? A gente tem institutos de estudo da sexualidade, existe um debate justamente sobre a readequação sexual, existe todo um aparato ali científico, óbvio, né? Aquela coisa do século XIX, mas existe uma produção muito grande a respeito de sexualidades na Alemanha, né? O surgimento do termo homossexual, que ele vai aparecer lá, a primeira vez que vai ser criado, vai ser usado esse termo, vai ser lá na Alemanha por um médico. E é muito... Por que eu falo que é muito bizarro? Porque é um território do século XIX progressista, que traz um debate, que apresenta, que reconhece a existência desses sujeitos LGBTQIA+, e aí a gente tem a virada, né, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, com a ascensão do nazismo, com o Holocausto, os campos de extermínio, a população de homens e mulheres homossexuais sendo mandados para esses campos. Então, assim, ao mesmo tempo, você consegue entender que esse debate não é um debate do século XX, né? Ele não surge ali no século XX, já é um debate que está acontecendo há muito tempo. Nos Estados Unidos também tem algumas pequenas organizações, no Brasil existem alguns grupos, tem algumas mudanças, né, em momentos em que esses debates eles aumentam, eles se tornam mais visíveis na sociedade e em outros momentos isso acontece o inverso, mas é algo que está lá, desde o século XIX acontecendo. E esse livro do Quinalha, ele faz essa narrativa muito bacana, inclusive, colocando assim o Stonewall como sendo de fato um divisor de águas, mas não é o ponto principal, não é o ponto de partida. É muito semelhante com o que ocorre no Brasil. No Brasil a gente tem um debate falando que assim, o movimento ele se estruturou a partir de 1970, do finalzinho de 78, né, após a criação do jornal Lampião da Esquina, que teve uma abrangência nacional e entretanto, a gente sabe que existem outros jornais anteriores, a gente sabe que existem outras organizações anteriores a 78, outros grupos também que se organizavam anteriores a 78.
a gente tem esse grande debate, inclusive dentro da própria história do movimento, que é não saber exatamente falar, olha, existe um marco divisor, né, que se definiu como sendo ali o começo, mas a gente sabe que existe muito, muito mais coisa antes, né? Tem um amigo meu da Paraíba, o Bruno, que ele terminou recentemente o mestrado dele falando a respeito do movimento na Paraíba, e isso lá ainda década de 50, década de 60, um trabalho muito lindo, por sinal, falando, olha, dessas organizações e de grupos homossexuais na Paraíba, num período completamente diferente desse que a gente tem tratado convencionalmente, né, que é esse eixo Rio-São Paulo. Existem esses marcos temporais, mas a gente não pode desconsiderar todas as organizações, todos os grupos, tudo isso que já existiu antes, né, desses marcos. No caso do Brasil, né, o Grupo Somos de São Paulo, que surge ali final de 78, é um marco, beleza, mas a gente também não pode desconsiderar os outros grupos, os outros movimentos que antecederam o próprio Grupo Somos, ou antecederam o próprio Jornal Lampião da Esquina, né? E nem o que veio depois, obviamente, que vai ser fruto, né, desses momentos aí, tanto lá nos Estados Unidos como no Brasil. Eu acho essa discussão interessante para a gente pensar até a própria história, né? A concepção de história, porque a gente vê algumas coisas. Primeiro, é sempre aquela coisa do mito das origens, né? Não tem um ponto de início de partida. Outra coisa, a gente não pode conceber a história como uma coisa linear, e o fato de existir isso já do século XIX, né? E ter sido destruído pelo projeto nazista e todo um projeto político e social que engloba o nazismo ali, né? E também as contradições, né? Como a ciência do século XIX era extremamente normativa e excluía qualquer diferença, né? E mesmo assim, ali, né, no meio, na Europa, tinham alternativas, tinham rupturas ali, tinham possibilidades, né, interessantes ali de serem analisadas, né, para ver como todo esse processo foi complexo, como ele é complexo. Né? Ele é extremamente complexo. Eu estava até dando uma olhada aqui nesse livro do Quinalha agora para encontrar, né, por exemplo, a questão do termo do homossexual, que até então, aí a gente já começa a pensar assim nessa questão das mudanças, né? Inicialmente o termo que surge lá no século XIX, ele vai ser pessoas, né, homossexuais. O termo vai ser usado como homossexualismo. O ismo, ele denota doença, né? Por isso que a gente vai ter algumas mudanças, inclusive nesse discurso aí, muito recente agora, década de 80, década de 90, né? Temos essas mudanças. Mas, inicialmente, o termo homossexualismo era para designar as pessoas que têm atração, né, por pessoas do mesmo sexo. E esse termo lá do século XIX, obviamente que ele vai ser justamente para designar essas pessoas e essa condição em oposição aí às pessoas heterossexuais. E, claro, a gente está falando do século XIX, né, onde essa ideia de ciência comprobatória, essa ciência de lá, ela vai tentar definir o porquê do comportamento dessas pessoas, né? E é muito interessante que haviam estudos clínicos assim para tentar explicar o porquê que essas pessoas tinham esse comportamento sexual que não era aquele comportamento sexual aceito e padronizado dentro da sociedade e tudo mais. Enfim, e aí tem vários estudos falando a respeito disso, coisas do século XIX. Ainda bem que isso mudou, né, muito, assim, talvez aí uma das grandes conquistas dos debates e do próprio movimento LGBTQ+, assim, a nível mundial, é justamente essa mudança, né, no entendimento do que é a homossexualidade, né? Deixa de ser tratada como uma doença e aí ela passa a ser tratada e entendida apenas como uma condição sem questionamentos, assim, né? Pelo menos, quer dizer, nós, dentro do movimento, já entendemos que não tem questionamentos, né? Os questionamentos vão ficar aí para a galera que ainda fica tentando explicar e contar a história da invenção da roda, né, dos homossexuais que existem por causa disso ou daquilo. Então, eu deixo essa explicação para eles ficarem se divertindo e brincando, assim, de inventar teorias de origem. Essa quebra, né, quando tem essa mudança do entendimento de homossexualismo para a homossexualidade, ela vai acontecer agora já a partir do século XX, né, no finalzinho do século XX aí. Aí a gente vai ter desde uma organização do próprio movimento nos anos 70, isso pensando aí esse movimento norte-americano, principalmente, em debate com a Organização Mundial de Saúde, em debate com organizações de psicologia e psiquiatria, né, então assim,
tem outras instituições aí que vão passar a fazer esse entendimento também, né? E aí, já no finalzinho do século XX, a gente tem essa mudança, principalmente na designação de pessoas homossexuais. Então, o termo homossexualismo, que denotava uma doença, algo nesse sentido, ele vai mudar para a homossexualidade, que vai ser entendida agora como apenas uma condição, né? Principalmente aqui a partir de 1973, já a partir da organização e desse debate, principalmente dos Estados Unidos, ela vai ter essa mudança, né, pela Associação Americana de Psiquiatria, que ela vai falar, olha, homossexualidade não é uma doença, é uma condição. Então, a partir disso, você tem a entrada de psiquiatras nesse debate, a entrada de psicólogos, de organizações de saúde, e vão, de fato, tirar a homossexualidade do rol de doenças. Então, a homossexualidade deixa de ser vista como doença, ela deixa de ter um CID específico, né, na verdade. O Brasil, a gente tem algumas mudanças nesse sentido também, né? No caso do Brasil, isso ocorre em 85, esse movimento da psicologia e da psiquiatria, já em 85 faz essa mudança, né? Mas efetivamente isso só vai acontecer a partir dos anos 90, né? Embora o debate já esteja acontecendo nos anos 80, a mudança efetiva, oficial, bonitinha, lá no papelzinho registrado, só vai acontecer pela Organização Mundial da Saúde, só vai em 1990 fazer essa mudança, tirar isso. Veja, e esse debate já está acontecendo desde os anos 70, né? Então, o reconhecimento oficial levou ali pelo menos um pouco menos de 20 anos, né, para acontecer. E a questão do CID no Brasil também, que é o Código Internacional de Doenças, só vai ser alterado também só em 92. Mas é um debate que já vem acontecendo há muito tempo. Assim, essas oficializações, essas burocracias que acabam demorando, né? Porque os debates eles já estão acontecendo aí pelo menos desde os anos 60, 70. E aí é importante falar que essas mudanças, né, esse reconhecimento da homossexualidade como uma condição, ela só vai ganhar força justamente a partir dos movimentos organizados, né? Tanto o movimento norte-americano quanto o movimento brasileiro. E aí todos os grupos, né, os grupos homossexuais, como vão ser chamados aqui no Brasil nos anos 70, eles vão fazer esse debate desse reconhecimento, né, que não é uma doença, vão trazer essa pauta, né? Ali já nos anos 70, nos anos 80, depois a gente tem, obviamente, né, talvez um novo marco dentro desses debates, principalmente no que se refere à saúde, com a epidemia de HIV/AIDS, né, que também vai ser um outro divisor de águas nesses movimentos e nessas organizações, nessas estruturas, mas que de certa forma vai contribuir também para pensar na saúde dessa população e colocar essa população agora numa condição sexual apenas, né, e não no caso de doença. Mas caramba, né? Só imagina que o próprio ciência, digamos assim, declarou, assim, tipo, oficialmente que ser gay não é uma doença só nos anos 70, né? Tipo, é um absurdo. Por mais que a burocracia e por questões políticas tenha demorado 20 anos, a ciência mesma demorou muito. E é interessante observar como o discurso médico por tanto tempo corroborou com a homofobia, né? E aí a gente entra naquela discussão filosófica, que, aliás, eu comentei no episódio anterior sobre Foucault, de que a ciência não é neutra, né? A ciência não é um conhecimento neutro, separado do mundo, da cultura, dos processos sociais e políticos, pois eles perpassam toda a produção de saberes, né? O poder, né, no caso, perpassa toda a produção de saberes. Por mais que a ciência utilize métodos lógicos e rigorosos, né, buscando o máximo de objetividade, que é muito importante, né, diga-se de passagem, não se pode esquecer que quem realiza a ciência são pessoas que têm uma história e vivem em uma comunidade cheia de noções, crenças e maneiras de ver, né? Existem escolhas pessoais por trás da escolha dos objetos de pesquisa, das hipóteses, né, que norteiam essas pesquisas. Basta ver que a ciência e a medicina no século XIX e até o início do século XX ali, tratavam o negro como uma raça inferior, né, justificando a escravidão, o colonialismo. E embora a ciência tenha melhorado muito nesse aspecto, é um erro
a gente achar que agora ela é neutra. Agora ela está isenta desses olhares enviesados. Isso não quer dizer que a gente tenha que negar a ciência, né? Muito longe disso, mas a gente tem que olhar para ela de uma forma crítica, com certo grau de reflexão filosófica mesmo, né? E comparando os conhecimentos produzidos pelas ciências humanas e biológicas e exatas com os das ciências humanas, que justamente problematizam o lugar de onde a ciência está sendo produzida. Uhum. E é muito interessante pensar também nessa coisa da ciência para explicar. E a ciência ela vai ocupar dois lugares aí, né? Tanto o lugar que para, digamos assim, respaldar a existência dessas pessoas, mas a ciência também vai ser usada para o contrário, né? Uma tentativa de cura, uma tentativa de ajustar essas pessoas, de ajustar as suas sexualidades àquilo que é padrão e aceitável dentro dessas sociedades. Então, a ciência, ela vai, ao mesmo tempo que ela vai colaborar muito, né, para trazer essas pessoas, para respaldar e falar, olha, não são doentes, ao mesmo tempo que você tem uma parte desses discursos médicos que vai falar o contrário. Não, são pessoas que estão numa fase, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí você vai ver, por exemplo, nos anos 90, o que é muito forte, inclusive, isso, nos anos 90, que eram as chamadas teorias da cura, ou da cura gay, né? E aí vai se valer de N coisas, desde fatores religiosos, fatores e psicólogos usando de discursos, enfim. É a contradição do que se pregava, né? Tem um filme muito bom, assim, que chama Orações por Bob. É antigo, mas é um filme muito bom, porque, assim, de um menino que se descobre gay, e aí a família manda ele para um lugar para tentar a cura, e não dá certo, e aí num determinado momento, já não querendo dar spoiler, mas já dando, a gente tem um fim meio trágico, e aí uma grande mudança, e é uma história baseada em fatos reais, então é um filme muito bom para justamente pensar como que essa ciência e como que esses discursos também vão impactar, né, na vida dessas pessoas. No Brasil, essa questão aí dessa tentativa de cura gay vai ser proibido em 99. O Conselho Federal de Psicologia, ele vai proibir, né? Então, assim, não se pode mais pensar e falar, quer dizer, em teoria, porque a gente continua ouvindo ainda alguns profissionais de algumas áreas falando a respeito dessa possível cura, mas desde 99 é proibido esse tratamento, digamos assim, de tentar curar essas pessoas, né? É o que a gente costuma falar. A gente não precisa de cura, porque não somos doentes, né? Não somos considerados mais doentes agora, né? Então, dentro do movimento a gente costuma brincar assim que a homossexualidade ela vai passando por fases, né? Primeiro vai ser uma coisa pecaminosa, uma coisa do diabo, uma coisa assim monstruosa, uma possessão, um negócio assim, de repente ela vira doença, né? Então quando já não dava mais para usar a religião para explicar a possessão, qualquer coisa nesse sentido, aí vamos para a ciência. Ah, não, mas eles são doentes. É quase uma evolução ao contrário do entendimento dessas pessoas, assim, né? São pecadores, daí são doentes, daí agora, não, tudo bem, agora são humanos, são normais, né? São pessoas, assim, podem ser tratadas normalmente, inclusive. É muito engraçado, assim, pensar esse entendimento, né, em relação às pessoas homossexuais, pessoas transexuais também, enfim, todas as nossas dissidências e entendimentos de sexualidades e orientações e tal, né? E na verdade, né, quando os médicos usam o discurso científico para dizer que isso é uma doença, eles, na verdade, só acharam uma outra maneira de dizer que isso é do diabo. Uhum. É usar o discurso científico para propagar moralismo. Uhum. Mas, enfim, até é interessante pensar, né, nessa questão do discurso médico, que me parece, assim, pelas coisas que eu li e estudei, que foi justamente esse discurso médico que criou a identidade do gay e do trans, né? Se antes a homossexualidade era apenas uma prática pecaminosa, mas não uma identidade que caracteriza um conjunto de pessoas. Então, era impensável uma comunidade gay, por exemplo, né, com a própria cultura ou uma subcultura, e apesar dessa identidade ter sido criada para reprimir essas pessoas, ela foi reapropriada pela própria comunidade como uma bandeira de luta, né? É interessante pensar que a partir daí
quanto a criação de uma identidade é uma importante ferramenta de luta. Até teve uma outra convidada que participou de um episódio do podcast, que ela comenta, né, que o Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, quando ele declara a célebre máxima, né, trabalhadores do mundo, univos, ele estava emplacando uma identidade, né, que é a identidade do proletário, uma identidade de classe que foi fundamental para os trabalhadores se organizarem. Sim. E eu acho que quando o movimento, né, ele se estrutura, ele vai passar a se organizar politicamente, se posicionar politicamente, socialmente, eu acho que agora começa a se dar as caras a essas pessoas, né? Então, a partir do momento que essas pessoas se posicionavam como homossexuais, como pessoas travestis, como mulheres lésbicas ou pessoas transexuais, eu acho que a partir do momento que se faz o reconhecimento dessas identidades, isso fortalece não só o nosso debate, mas fortalece todo o embasamento de que, olha, nós existimos e estamos de fato aqui. Então, toda vez que eu me posiciono, que eu falo, olha, eu, Adson, eu sou um homem gay, né, em sala de aula para os alunos, é sempre para frisar o seguinte, olha, desculpe, mas a sociedade é diversa, então, né, vocês têm contato com todas essas pessoas e esse posicionamento é o que dá força, inclusive, para não só para o movimento, mas assim para todo esse debate, né, de respeito, de dignidade humana, né, e tudo isso que a gente busca com o próprio movimento, inclusive, né. Então, essas identificações elas são extremamente necessárias, né? Inclusive para entender todo o contexto que ocorre, né? O contexto contra a violência, o contexto de dignidade humana, o contexto de aceitação, né? As lutas que a população LGBTQIA+ enfrenta aí desde muito mais tempo do que a história do próprio movimento, né, no Brasil. Então, é necessário, né? A identificação ela é a base do fortalecimento de todos os outros debates, assim. Então, pensando assim, no caso do Brasil, né, no que se refere aí a identidades, os anos 90 eu acho que vai ser uma ressignificação, né? A gente tem um movimento politicamente organizado surgindo no final de 78 com o Grupo Somos, né? Existem outras organizações também. A partir disso você começa a ter ali uma multiplicação de grupos, né? Que vão tratar da população lésbica, da população travesti, transexuais. E a partir dos anos 80, com a epidemia de HIV e AIDS no Brasil, esses movimentos eles vão diminuir, até pelo fato de que muitos dos integrantes acabam falecendo, então existe uma desestruturação. Os anos 90, a gente já tem um retorno desses movimentos e aí começam a aparecer novas conquistas, né? Temos desde a questão da saúde, temos em 99 já a proibição da tal da cura gay e tudo, mas eu acho que a partir dos anos 2000 que o movimento homossexual ele vai ganhar uma nova fase, vai ganhar uma nova cara. Né? E aí começam aí a novas conquistas políticas para o próprio movimento, né? Para a população de forma geral. E isso no Brasil é memorável. Cada conquista que nós alcançamos, que o movimento alcança, é extremamente significativo. O Brasil é um dos países mais violentos para a população LGBTQIA+ no mundo, né? É o país que mais mata travestis no mundo, ao mesmo tempo que é o país que mais acessa pornografia de travestis e transexuais na internet. Então, assim, tem um grande paradoxo, né, em toda essa situação. O Grupo Gay da Bahia, que é o grupo, é a organização LGBTQIA+, mais antiga em funcionamento ainda no Brasil, ele surge ali no comecinho dos anos 80 e continua em atuação, diga-se de passagem, fazendo um trabalho muito bom. Eles organizam todo ano um mapa da violência, né? Eles têm eles têm controle, inclusive, eles têm acesso aos números da violência da LGBTfobia no Brasil anualmente. E os números do Brasil, assim, eles são assustadores, né? São bizarríssimos, assim. Eu até separei algumas coisas que em 2022 nós tivemos 273 casos de pessoas LGBTQIA+ sendo mortas e geralmente de forma extremamente violenta, em diversas situações.
Então, assim, cada conquista no Brasil é extremamente importante, né? Esse número da violência no Brasil é assustador. Agora, em 2023, a gente já tem em torno de 80 mortes de pessoas LGBTQIA+, e aí o mais assustador de tudo isso é que dessas 80 que já aconteceram agora entre janeiro e abril desse ano, 50 dessas mortes são de pessoas travestis e transexuais, né? Que é a população mais estigmatizada, diga-se de passagem, dentro da nossa sigla, né? Eu acho que são as pessoas que enfrentam a violência mais escancarada, mais agressiva da sociedade. É assustador pensar nisso em relação ao Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos a maior parada LGBTQIA+, do mundo, que é a parada de São Paulo, existem todos esses dados que são assustadores, né? Que são extremamente alarmantes e preocupantes. O Brasil, nos últimos anos, esse debate ele vem aumentando em todos os cenários, né? Tanto no que se refere à academia, no que se refere à política. Então, assim, há um avanço, ainda que, já diria Lulu Santos, a passos de formiga e sem vontade, principalmente agora no antigo governo, né? Isso foi tratado, assim, com total descaso, na verdade, né? Mas nós temos aí algumas conquistas muito interessantes para o próprio movimento, né? 2011, o reconhecimento da união estável, 2013, o reconhecimento do casamento homoafetivo. Em 2019, nós tivemos a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo. É importante falar que no Brasil não existe uma lei própria que criminaliza a homofobia, a LGBTfobia, né? Não existe uma lei específica, existe a PL 672, que ela equipara o crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Então, a grande luta do nosso movimento hoje em dia é justamente oficializar essa PL, é definir de fato a criminalização da LGBTfobia. O Brasil, com todos esses índices altíssimos de violência, né, é algo que precisa ser tratado e tratado com muita atenção, né? E não só no que se refere a essa parte de criminalização, mas entender que esses sujeitos são sujeitos vulneráveis. E aqui eu coloco todas as pessoas da sigla, né? Lésbicas, gays, pessoas travestis e transexuais, pessoas não binárias, pessoas bissexuais, enfim, todos os integrantes da sigla, né, estão sujeitos a isso e são enquadrados dentro de uma categoria que até então era tratada meio que à mercê. Se você se identificasse como gay, né, você era proibido até de doar sangue até alguns anos atrás, né? Isso só vai mudar a partir agora de 2020. Então, assim, o debate no Brasil, ele tem avançado, a gente vê alguns avanços, mas ainda tem coisa que precisa ser debatida e, às vezes, acaba ficando, eu não diria redundante, mas, assim, é algo que a gente tem que estar sempre lá, né, debatendo e lembrando e trazendo a existência dessas pessoas aqui e dos seus devidos direitos, né? Esses números que você citou, eles são realmente muito alarmantes, porque é muita violência, as pessoas estão morrendo. É brutal pensar isso, assim, só no Brasil. Pensar que o Brasil é o lugar que mais se mata travesti e pessoas trans, né? E é sempre um debate importante, porque hoje a gente tem um movimento conservador que quer muito retornar para um estado de criminalização, se não direta, se não de forma declarada, pelo menos de forma velada. Pessoas reivindicando o direito de praticar discriminação religiosa, tipo, como se a religião fosse um pretexto aceitável para você condenar essas pessoas e várias outras coisas de maneira geral que existem na nossa sociedade, pessoas se incomodando da representatividade deles na televisão, nos programas, nas séries, né? Como se o simples fato das pessoas LGBT aparecerem sendo representadas fosse uma coisa horrível, e também o direito de fazer piadas, né? De tratar com escárnio. E as pessoas talvez não percebam, ou talvez percebam e não se importa, né? Isso varia, que o resultado disso tudo é essa violência. Pessoas morrendo, gay apanhando na rua, pessoas transexuais sendo assassinadas. Você falou que só de esse ano, de janeiro a abril, foram 80 mortes, foram 80 150 mortes, trans. 50 de travestis e transexuais. Então, é assustador, assim, né, pensar nesses números.
E aí, isso que você fala, por exemplo, é muito visível, né, esse discurso LGBT-fóbico, assim, em várias instâncias. Você vê os programas de jornais, você vê programas sensacionalistas usando isso, e todas essas falas, elas só contribuem para legitimar ainda mais essas violências, né? E a gente, por exemplo, tem agora essa calúnia aí que os conservadores inventaram, por exemplo, da tal da ideologia de gênero, que as escolas estão tentando ensinar as crianças a serem gays, né? Que é um negócio totalmente absurdo, sem pé nem cabeça, e eles confundem daí estudos de gênero, que são estudos propriamente científicos, né? Ou são pesquisadores fazendo pesquisas sérias, e eles inventam Sim. que os professores nas escolas estão transformando as crianças em homossexuais, sendo que, na verdade, né, se você for pensar bem o que é a ideologia, quando a nossa sociedade propõe um modelo do que é ser homem, o que é ser mulher, isso é ideologia. Então, de forma muito irônica e paradoxal, quando a Damares Alves lá fala que menina veste rosa e menino veste azul, isso sim é ideologia de gênero, na verdade. Sim. Eles querem abolir a diversidade, querer colocar toda a humanidade numa única forma, como se todos deveriam se comportar da mesma maneira. Isso é ideologia. A diversidade, não. Mas, de fato, as pessoas são diversas. Elas Sim, não podem... E é justamente essa diversidade, essa complexidade que nós temos na sociedade que é o grande legal do mundo. Mas o grande problema é, como você falou, essa pseudo-ideologia, esses discursos normatizadores, né? Uma fala da digníssima atual deputada deputada não, ela é senadora, né? Mas, enfim, quando ela fala justamente essa coisa, meninos de azul e meninas de rosa, cara, é a definição do que eles querem, né? Do que eles consideram aceitável e tudo mais, né? A ideia de que professores vão doutrinar, professores gays vão doutrinam. A gente não consegue fazer os alunos ficar sentados para copiar matéria, né? Em sala de aula, eu falo isso porque eu sou professor. Gente, tem dias que eu não consigo fazer os meus alunos prestar atenção porque tem um milhão de coisas. Quer tirar converter aluno, né, em gays, em mini gays e mini lésbicas. Tipo, é insano esse discurso dessa galera aí, dessa extrema direita, desse movimento mais conservador. Então, enfim, insanidades dessa galera. Eu acho que é importante ressaltar, porque algumas pessoas realmente não entendem, que isso resulta nessa violência que você citou. Exato. Nessa violência que não é só simbólica, essa violência é extremamente simbólica, mas ela resulta numa violência física, em morte, em assassinato. Tudo interligado. A piadinha que se faz, ela começa com uma piadinha, mas ela está inserida ali num contexto, numa cultura de discriminação violenta. A palavra gay é uma ofensa desde quando a gente é criança, a gente está na escola. Ser chamado de gay é uma maneira de xingar. Quem que quer crescer sendo essa coisa pejorativa, né? Exato. E, assim, eu lembro de vários momentos na minha infância que, assim, eu era tipicamente o que a gente costuma brincar hoje em dia, tipicamente a criança viada, assim. Que eu era delicadinho, nunca fui o tipo de criança que saía aprontando, jogando futebol. Não. Eu era criança viada mesmo, e hoje em dia, conversando com amigos e tudo mais, eu chego a essa conclusão. E eu lembro de, em vários momentos, assim, de eu ser xingado, porque é viadinho, porque é mãozinha, não sei o quê, E eu lembro de eu, criança, chegando em casa, assim, sem entender o porquê, eu só sabia que era algo ruim, chegar em casa chorando, né, mas não contava para ninguém, porque era vergonhoso você ser chamado daquilo. E assim, eu fui uma criança ali nos anos 90, né, anos 2000, ali na minha adolescência. Então eu cresci ouvindo justamente isso. Claro, a gente tem outro fator, né? Anos 90 e anos 2000, você tem figuras LGBTQIA+, na TV, mas sempre de uma forma muito pejorativa, muito chacota. Então, associar a sexualidade, a homossexualidade e tudo mais, era sempre motivo de piada, né? E, atualmente, quando isso ocorre, essa fazer piada é o que vai acabar em determinado momento gerando altos índices de suicídio entre a população LGBTQIA+, porque esses números que eu falei são os números que tratam de agressão, de violência, de morte, de assassinato, né, de crimes. Mas a gente não pode esquecer também de todas as pessoas LGBTQIA+, que infelizmente tiram a sua vida porque não suportam toda essa agressão psicológica, né, também, que é outra situação extremamente complicada
E é fruto justamente também desses discursos extremamente agressivos e violentos contra a nossa existência, né? Pensando justamente nessa coisa de toda essa violência e tudo mais, eu acho que, né, a gente tem tido muitas mudanças e melhorias, sim, nesse cenário. Nem tudo é só desgraça, né? A gente tem números que são assustadores, mas eu acho que a grande pauta e a nossa grande luta é uma luta diária, que é uma luta pelo respeito, pela dignidade, né? E principalmente uma luta contra todas essas violências. E talvez uma das coisas que seja bacana lembrar é a existência do Disque 100, né? Que é o Disque Denúncia, onde as pessoas que sofrerem qualquer tipo de situação de LGBTfobia podem ligar, podem denunciar, né? Isso vai ser encaminhado para órgãos do governo que vão fazer a verificação disso. Nós tivemos no dia 25 a Marcha da Diversidade, organizada pelo Grupo Dignidade, que, por sinal, é a organização que trata, né, da temática LGBTQIA+, aqui no Paraná, em Curitiba, desde 1992. É uma organização maravilhosa. Inclusive, eu deixo o convite aberto, eu sou voluntário lá, quando sobra tempo no meio da rotina de aulas no colégio, doutorado e tudo mais. Sempre quando sobra um tempinho eu dou um pulo lá. É um ambiente muito bacana. Eu deixo como indicação, inclusive, para as pessoas que queiram conhecer o trabalho do Dignidade, as pessoas, principalmente pessoas LGBTQIA+, que estejam passando por alguma situação, que precisam de assistência social, psicológica, jurídica. Existe uma equipe muito bacana lá no Dignidade para fazer esse atendimento, tá? Ou muitas vezes denúncias de homofobia que a pessoa não sabe como fazer, pode dar um pulinho lá. Fica na Marechal Floriano Peixoto 366, em frente à Praça Carlos Gomes, 4º andar. É um lugar que vale a pena, pode ir lá. Se quiser, também tem um espaço muito bom no Dignidade, que eu sou suspeito para falar, porque é o espaço que eu adentrei no movimento, foi pelo CEDOC, que é o Centro de Documentação Professor Dr. Luiz Motti, que tem uma documentação maravilhosa sobre o movimento, muitos livros bons lá, inclusive livros que as pessoas podem ir, pegar, levar para casa, ler, e toda a informação eu acho que é sempre válida. E é isso. Estou muito feliz de ter participado, de ter feito essa conversa. Eu acho que é sempre necessário a gente trazer esse debate. Eu agradeço muito a tua participação, foi ótima, ficou muito legal. E é isso, então. Brigadão. Um abraço. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e no Instagram, e nos siga no Spotify e no YouTube. Curta, compartilhe e manda uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.